Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do curso de Medicina Veterinária da UNA. Hoje estou aqui com o professor e médico veterinário Brenner, e onde a gente vai abordar o tema de vacinação em pets. Brenner, antes da gente começar, fala um pouquinho para nós da sua carreira, onde surgiu esse interesse por veterinária, seu papel na UNA. Então vamos lá, né? Parabéns para todos os envolvidos aí nesse trabalho. Sou Brenner Amadeu, médico veterinário, já tenho em média aí mais de 8 anos no mercado. Hoje tenho a empresa Bem-Estar Animal, mas trabalho na UNA também já faz por volta aí de uns 3 anos, né? Foi próximo da pandemia, quando fui contratado. Então, estou aí no dia a dia, às vezes vocês ainda que são mais novos não têm contato comigo, mas estou nas matérias envolvidas mais na parte clínica e cirúrgica, né? Então nos períodos mais finais. É bacana a gente ter esses trabalhos aí pra gente mostrar um pouco do conhecimento básico, né? Principalmente da vacinação, trabalhar com prevenção, que eu acho que é a melhor coisa, né? A gente trabalhar em prevenção para nossos animais não terem essas doenças, esses problemas. Então vai ser bacana aí a gente ter esse bate-papo hoje, falando um pouco sobre essas vacinações de forma geral, em cães e gatos. Brenner, a gente preparou para você algumas perguntinhas. Eu queria que você abordasse bem breve sobre os temas, falasse um pouco. A primeira pergunta é: qual a importância de vacinação antirrábica? A raiva em si ela é uma zoonose, então se vocês pesquisarem aí, a raiva ela tem alta taxa, né? Basicamente 100% letal, com uma mortalidade muito alta. Então a gente tem que entender que a raiva, por ser uma zoonose, a gente tem que controlar ela nos nossos animais, né? Principalmente cão e gato que estão no nosso dia a dia. Se a gente tiver alguma mordedura, alguma coisa assim com o animal com raiva, ele tem uma mortalidade alta, e nós também, os seres humanos também. Então a importância para a saúde pública, a gente controlar essa doença viral intensa nos cães e gatos, mas também existe a raiva em outros animais silvestres e de produção. Pensando na importância, então, é prevenir com que não exista essa doença para não passar pra gente. Ela é transmissível pra gente, nós humanos, né? Exatamente, zoonose. E já pegando em bala pela questão, por que é importante vacinar os animais em estado de estimação? A gente tem que pensar que muitos animais antigamente não eram vacinados, então eles morriam muito rápido, né? Ou como filhotes mesmo, que pegavam algumas viroses, ou até mesmo por questões de queda de imunidade, eles contraem algumas doenças virais, principalmente. Então hoje a gente tem muitas vacinas, né? Mas a importância geral é longevidade. A gente quer um animalzinho, um cão, um gato, muito tempo com a gente. Então hoje a parte de animais, pets nossos aí, eles duram muitos anos. Um cão hoje demora para morrer, basicamente, porque nós cuidamos muito bem, trabalhamos com a prevenção. Então a prevenção vem em conjunto com a vacinação. E a questão do seguinte, assim, hoje em dia a gente vê muito em falar em adoção de animais. Por exemplo, a gente vê na rua um cachorro, a gente não sabe como é que é o ciclo de vacina dele. Ao adotar um cachorro de rua, por exemplo, tem 2, 3 anos de idade, qual que é as medidas que a gente deve tomar, que vacina procurar? A gente não tem histórico. Se não tem histórico, né, a gente vai, ao fazer essa anamnese, jogo de perguntas e respostas, para ver se esse animal está apto a ser vacinado, a gente tem que entender que temos que começar do zero. Se foi vacinado ou não, a gente tem que garantir com que ele tenha uma imunização. Então, um protocolo vacinal muito parecido com filhotes, né? Depende do tipo de vacina, né? A gente tem diferentes vacinas no mercado, mas principalmente essas vacinas nacionais ou importadas com controle viral, a gente tem que fazer em média de 4 a 5 doses iniciais. Então, fazer o protocolo correto. É importantíssimo a gente pensar em fazer o ciclo de 21 a 28 dias, reforço, senão se perde isso daí. Às vezes só fazer uma dose não vai ter uma alta proporção de trabalhar com esses anticorpos aí, né? Trabalhar com essa imunidade, e esse animal não vai adiantar nada. Então tem que fazer o calendário basicamente filhote para promover uma imunização correta. E já que você tocou nesse assunto de vacina nacional importada, a gente vive muito estranho. Tem diferença? Uma é melhor que a outra? Quando vai procurar? Qual deve procurar? Hoje nós aqui na parte técnica veterinária, a gente tem que entender sobre isso e explicar da melhor forma possível. E existe diferença.
As vacinas importadas, elas têm uma maior taxa de imunização por testes associados e a nacional tem menos, né? Mas não significa que essas vacinas são ruins. A gente tem que entender que por custo-benefício, depende muito do valor agregado de cada uma, né? Então, temos que fazer o protocolo correto. Não significa que o animal vacinado com vacina nacional não adianta nada. Adianta. Ele tem uma taxa de imunização em média de 82% a 86%, né? Chegando a alguns estudos 88% de imunização. E algumas importadas chegam a basicamente 99%, 98%. Então a taxa de imunização é melhor da importada. Mas qualquer vacina que tenha legislação, né, que está no mercado, ela tem uma garantia aí pra gente minimizar doenças nesses animais. Então todas as duas são importantes, mas a vacina nacional, produção interna do país, tem menos taxa de imunização comparado com a importada que vem de fora. Aí já seguindo um foco na pergunta, com qual frequência são feitas as vacinas monovalentes? A gente tem que pensar em monovalentes de Giardia, né, que é uma vacina também que hoje a gente não tem muito credibilidade para alguns veterinários, porque ela vai fazer com que esse animal às vezes se torne positivo em alguns testes e é um protozoário, então ela não garante uma alta taxa de imunização. Mas a monovalente Giardia, gripe, né, que existem em diferentes marcas também, e a raiva, elas devem ser feita um reforço anual. Algumas têm protocolos de dose e reforço ou só uma dose por ano. Então tem diferentes vacinas aí. Pensando em cão e gato. Você falando da Giardia, você consegue falar pra nós, tipo assim, os sintomas, o que deve ser feito caso o cachorro animal em si for diagnosticado com esse sintoma? Qual que os procedimentos deve tomar? A gente pensando nesses sinais clínicos, é o que a gente observa nesse animal. A Giardia, ela é um protozoário, então ela vai estar instalada principalmente nesse trato gastrointestinal, principalmente intestino. Então, diarreia intensa, vômitos, né, que são aquelas hemes em si, cialorreia, que é aquela salivação. Então, esse animal vai perdendo esses nutrientes, gera uma desbiose, as bactérias boas também se perdem junto nessa diarreia. E esse animal, às vezes, não morre de Giardia, mas ele tem muitas outras alterações, né, de desidratação, perder o apetite, e vai tendo outros processos, né, de degradação aí do corpinho do animal, principalmente pensando em cão, né, Giardia canina. Então esse animal às vezes fica bem ruizinho, tem que ficar internado, né, a gente melhorar dessa forma geral. A gente falando de vacina também, as V10, para que elas servem, o que elas protegem? A gente tem que pensar que hoje o V a gente está saindo em desuso, porque V vem de vacina, mas vem de um V de uma marca também que a gente tem no mercado. Então hoje a gente fala polivalentes, monovalentes, né? E aí as múltiplas. Hoje a gente classifica V10 contra 10 doenças, né? Mas hoje existe, se for falar esse V em si, V6, V2, V8, V11, V12. Então são múltiplas virais. A gente tem que pensar a proporção de quantas leptospiroses tem, né? Quantas cepas organizadas aí nessa vacina, para entender a proporção de doenças que vai serem imunizadas, né? Na verdade, vai proporcionar essa imunização. Então, as múltiplas 10, né? Elas vêm com todas essas virais básicas e 4 cepas de leptospira, que aí a gente vai aumentando de cada uma. E já voltando no tema que você já falou, mas existe algum momento específico da vida do animal que ele tem que ser vacinado, por exemplo, assim, na fase já adulta, contra alguma doença específica? Hoje a gente caiu de desuso a vacina da leishmaniose, né? Que ela era para lugares endêmicos, lugares mais intensos. Então, todas as vacinas podem ser feitas em qualquer faixa etária, mas a gente quer longevidade, a imunidade do animal, principalmente filhote, é baixa. Então a gente faz esse protocolo vacinal quando o animal é filhote. Mas ele deve ser feito em qualquer período do animal, onde a gente conseguir realizar de uma forma correta. O que eu falo muito é, às vezes, as pessoas fazem 1, 2 doses de filhote, não fazem mais nenhuma. Então a gente tem que se organizar para poder entender que um protocolo longo e ser feito de uma forma correta para a gente garantir imunidade, né? Garantir essa imunização. Então o importantíssimo é pensar em fazer o mais jovem possível,
Não deixar aquele animal, meu animal tem 10 anos agora, eu vou começar a fazer as vacinas. Ele teve sorte durante a vida dele toda de não ter contraído alguma doença e não ter sido vacinado. Então é importantíssimo a gente pensar que tem que fazer o mais breve possível. Então por isso, quando o filhote tem muita vacina, às vezes a gente faz uma oral, faz injetável, faz nasal. Então tem diferentes formas de aplicação dessas vacinas para a gente conseguir gerar com que esse animal tenha uma imunidade mais rápida durante a vida. Você já falou de leishmaniose, explica pra gente o que é, sintomas. A leishmaniose em si é uma doença que está se tornando endêmica aqui na região, principalmente por conta desses mosquitinhos, né? Então a leishmaniose a gente tem que preocupar, principalmente agora, com repelir esse mosquitinho, né? Que é muito pequenininho, mosquitinho palha aí, que está nessas regiões onde tem muitos jardins, muito humus, que é matéria orgânica. Então hoje a gente não tem mais vacina, ela está descontinuada. Existem boatos que ela vai voltar, mas até ela ser reestruturada, passar pelo mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde tem todos os testes, passar por uma fiscalização, né, da vigilância em si, então demora muito tempo. Então hoje a leishmaniose não temos vacina, né, antigamente tinha 3 doses iniciais, era uma vacina um pouco mais cara, então acaba que a gente tem que pensar que essa forma de contrair essa doença está fácil. A gente diminui a prevenção agora. Então é só a gente tomar cuidado com regiões endêmicas e às vezes coleira repelente, tudo isso para o animal não contrair. Agora a gente trabalha com a prevenção de outra forma. Já pegando nessa conversa sobre vacina, por exemplo, tô passeando com meu cachorro tá com vacinado e tudo mais, porém tem um cachorro que não tá vacinado. O risco, mesmo estando vacinado, a gente corre algum risco desse animal, da contaminação. Então, por exemplo, um caso de doença igual raiva, questão da briga do animal com o outro. Isso aí a gente tem que entender que não é ideal a gente ter animais errantes em excesso e que eles podem proporcionar doenças. Exemplo, tem épocas do ano que tem muito surto de cinomose por conta de muitos animais errantes, né? Os cães errantes, eles se tornam um perigo para os nossos. Por isso tomar muito cuidado com alguns ambientes contaminados, com muitos cães, né? Acaba que tem ambientes que tem muitos cães de rua, algumas praças, então eles podem sim se tornar um vetor aí, ou então um multiplicador dessas doenças. O seu cão estando vacinado, ótimo, mas o outro ele pode ser um disseminador, então por isso que a gente tem que trabalhar com a prevenção, deixar as vacinas tudo em dia, para esse animal, para o seu animal não contrair a doença do outro animal, tá? Mas mesmo assim a gente trabalhar com o cuidado, a cautela do seu animal estar junto com outros animais doentes. Não é ideal não ter. Hoje a gente sabe que tem pessoas que têm acesso à vacinação em questão financeira, outras não. Tem algumas que, por exemplo, a prefeitura fornece algumas campanhas. Hoje a gente só tem a campanha de vacinação antirrábica, porque é uma zoonose. Então, se é uma zoonose, é vigência de saúde pública, né? Hoje a gente fala de saúde única. Então, uma zoonose ela tem risco. Se tiver casos de raiva, hoje no município, a gente perde muitas verbas de saúde, a gente perde pontuações do município. Então, o que acontece? O próprio governo, né, federal e estadual fornece essas vacinas para o município, né, ou até mesmo o município compra para poder fazer essa erradicação. Não deve-se ficar sem vacinar raiva para a gente não aumentar a proporção dessa doença. Hoje a gente basicamente não tem cães positivos, né? O ano passado em Goiânia a gente teve 2 morcegos positivos, né, para raiva, mas como vetores em si, né? Como animais que não estavam de forma imediata com o cão. Mas se esse cão não está vacinado e ele pega esse morcego, ele contrai, né, esse vírus, isso pode desencadear um problema muito grande para a saúde pública. Breno, só fugindo um pouco do foco aqui, não fugindo, acrescentando, em questão de animais exóticos, por exemplo, igual se você ter uma serpente de estimação, tem cronograma de vacina, tem medida que a gente pode tomar? As vacinações em pets não convencionais, elas ainda não estão no mercado, né? Claro que a gente tem controle de verminoses, verminoses são algumas zoonoses, então a gente tem que preocupar muito com isso, mas a gente não tem vacinas específicas.
Claro, algumas, por exemplo, alpacas, alguns animais ruminantes maiores, né, que são pets não convencionais, suínos, a gente consegue ter alguma vacina, mas acaba que a gente não tem tanta biodisponibilidade, mas a gente consegue fazer antirrábica, né, às vezes antigamente fazia febre aftosa, né, enfim, dentre outras. É porque hoje em dia tá muito extenso, né? Eu conheço pessoas, ó, tem aranha, tem serpente, já mudando foco, tem vaca dentro, aquelas mini vacas de estimação dentro de casa. Isso vai. Até mesmo seja de grande porte. Então, em questão, falar que eu tenho uma vaca de estimação, o ciclo de vacina ela continua o mesmo, brucelose. Basicamente sim, aí a gente tem que procurar um médico veterinário habilitado para deixar tudo organizado. E aí entender para não ter risco à nossa saúde e nem dos animais. Então aí é bem complexo saber qual é o gênero, qual é a espécie certinha, para a gente entender quais vacinas são cabíveis, porque muitas doenças a gente não tem vacina, né? Mas para animais de produção, pets convencionais, é tranquilo. Agora a parte de pets não convencionais a gente não tem muito isso aí. A gente tem algumas vacinas para as aves, né? Que aí ou é fornecida no criatório quando jovem e aí pode-se fazer reforço na água e tal. Só que às vezes tem a pessoa que tem um animal, o frasco vem para muitos. Então seria importante o médico veterinário daquele animal saber como conduzir essa vacinação. Já te perguntar um pouquinho sobre vacinação em gato. Você pode falar como é que funciona, se é o mesmo ciclo igual de um cachorro? Hoje temos muitos gateiros, que a gente fala assim, a pessoa que cria gato, ela quer dentro de casa, ela tem uns cuidados muito bons. Então pensar que existem 3 tipos de vacina, né? A gente fala as múltiplas, mais raiva, né? O gato é menos vacinas comparado com o cão. Importantíssimo a gente pensar nessas doenças virais, né? A gente não tem vacinação contra a FIV, né? Que é o vírus da imunodeficiência felina. A gente só tem contra da FeLV, né? Que é o vírus da leucemia felina. Hoje existe o vírus da leucemia felina vacina sozinha, existe múltipla em conjunto com as outras doenças. A gente tem que pensar que em gatos pode-se fazer de 2 a 3 doses iniciais e depois todo ano fazer o reforço, né? Como todas as vacinas. E raiva uma vez ao ano. Então é importantíssimo também nós, parte técnica veterinária, a gente fazer nos locais corretos, né? Então em gatos não se aplicar vacinas no dorso igual cachorro, tem que fazer nos membros, na ponta dos membros, próximo do rabo, por conta até de uma proporção de gerar um tumorzinho ali, né? Que é o sarcoma de aplicação. Então tomar muito cuidado com isso daí, então a gente saber qual vacina indicar, e se for fazer a vacina de FeLV, que é o vírus da leucemia felina, a gente testar esse animal primeiro para ver se ele é negativo, porque alguns animais eles podem estar contaminados e não mostrando essa parte de sintomatologia, que na verdade é os sinais clínicos da doença. Beleza? Você já falando em sintomas, já focar uma pergunta para você, em questão de reações, por exemplo. A gente sabe que hoje a gente tomou vacina, a gente tem alguma reação. E nos animais é assim? Como é que funciona? É importante a gente pensar que o animal tem que estar saudável. Quando a gente vai no postinho, a gente fala, vou vacinar. Aí a pessoa pergunta, você deu febre, você estava gripado? Não pode. Volta outro dia. A mesma coisa. O que acontece muito a pessoa compra o cachorro, vem correndo com ele numa clínica veterinária, vacina aqui, faz todas as vacinas. Ele não está nem adaptado ao ambiente. A gente tem que pensar que esse animal tem que estar bem. E as reações vacinais podem existir: febres, dores locais, os 5 sinais cardeais da inflamação, que às vezes é dor, calor, rubor, perda de função, né? Ali pode naquela região por conta das vacinas. E aí a gente vem com relação com o adjuvante que tem essa vacina, que é onde a gente vai às vezes diluir um frasquinho no outro para a durabilidade daquela vacina e ela aumentar os sítios de ligação, que aí vai lá com as citocinas livres, aí já vem mais na parte da imunologia com a citologia para ter essa absorção maior dessa vacina. Então algumas vacinas no mercado existem esses adjuvantes, outras agora lançamentos não tem, que é para minimizar essa reação vacinal no local. Às vezes o animalzinho chora, dá um chorinho, né, um latidinho, tenta mordiscar a gente, por conta dessa aplicação mesmo. Então fazer a aplicação das vacinas, né, de grande maioria na região subcutânea, tá bem tranquilo, de fácil acesso, lembrando do gato da particularidade, e é basicamente isso, é bem tranquilo, é sucesso, que nós veterinários temos que trabalhar com isso, na parte de prevenção, que é a melhor forma de não deixar nossos animais doentes, nem dos nossos clientes, nem dos nossos amigos parceiros.
E pra gente poder encerrar aqui, eu queria te fazer uma pergunta, voltando no assunto das vacinas nacionais importadas. Ela tem diferença nos adjuventes dela que ela é feita, da nacional para importada? Tem diferença? Cada indústria, né, tem o seu adjuvante correlacionado. Claro que basicamente eles são uma parte farmacológica onde vai aumentar essa parte de liberação de sinais cardeais de inflamação para poder ter essa parte de cooptação aí do corpo. Mas algumas vacinas importadas hoje vêm líder no mercado para retirar uma proporção maior desse adjuvante para que esse animal tenha menos reação vacinal. Então, importantíssimo a gente pensar no que é melhor para eles. Exemplo, hoje a gente tem a vacina da gripe, que ela é oral, na boca, na gengivinha lateral, né? Parecido com a gotinha quando a gente era criança tomava. Ela tem menos reação vacinal, porque não pega nenhum tecido, a absorção é rápida, né, de mucosa. Então vem as tecnologias aí, né? Hoje a gente tem também uma vacina importada múltipla, que não tem adjuvante, então menos reações vacinais, que diminui a dose. Exemplo, a vacina de raiva mede 1 ml, né, para um pincher, para um filhote, para um cachorro de porte grande, a mesma dose. Hoje vem uma vacina que é para filhotezinho, né, com 30 dias, com menor, com meio ml. Então as indústrias vêm melhorando essa parte, inovando. E é isso que elas vão brigando no mercado para quem fica por mais longo tempo usando tecnologia, né? Que nós veterinários também somos aí atuantes aí nesses estudos dessas vacinas, nesses estudos com esses animais no dia a dia. Então o adjuvante é importante a gente pensar e também saber dessas linhas dessas vacinas e qual que você vai trabalhar e defender essa marca, né? Basicamente, em prol desses animais, o que vai dar menos reação, qual vai ser o melhor custo-benefício para o seu cliente. Então tem várias coisas aí voltadas aí para a parte de mercado de vacina. Então, Breno, acho que a gente encerra por aqui. As perguntas foram feitas, dúvida tirada. Espero que o pessoal que assista também tenha tirado suas dúvidas. Caso tiver alguma dúvida, procurar o Breno, que além de professor, ele é veterinário, ele atua numa clínica aqui em Catalão. E, Breno, se você quiser falar um pouco sobre sua clínica também, só pra gente encerrar o seu trabalho aqui em Catalão. Que a gente trabalha com essa parte de prevenção, então a gente gosta muito dessa prevenção. Temos diferentes variedades de vacina, tanto de grandes animais, pequenos animais. Pequenos animais a gente tem várias marcas importadas. Também trabalhamos com vacina nacional, vacinas de giardia, de gripe, né? Então a gente tem completa linha de vacina aqui na empresa. Então quem quiser proteger esse animal, a bem-estar animal está à disposição, né? Mas procure o médico veterinário responsável pelo seu animal, faça um protocolo vacinal bem feito, para que a gente garante com que essas primeiras vacinas façam com que você gaste menos com consultas, com internações, com exames, com medicações. Então acho que a prevenção hoje na veterinária a gente tem que trilhar como líder ali, para a gente fazer com que o nosso tutor seja nosso parceiro, né? O tutor daquele animal, nosso cliente, e a gente promova a longevidade para aquele animal. Acho que isso que é muito gratificante, a gente ter isso em mente. Parabéns para todos os envolvidos no trabalho, né? Os meninos estão aqui, mas outros também auxiliaram em casa de alguma forma. Espero que gostem do conteúdo dos meninos.